Fala galera, aqui é o Drake, e se depois de criminosos de um cartel finalizarem o pai de um amigo, você decidisse dar o troco roubando a organização criminosa, o que você faria? Começamos com o Ray e o Andre pegando a estrada, e o careca parece bem. Animado, já o outro tenta dar uma acalmada nos ânimos do parceiro dele. Nessa hora, os dois começam a falar sobre o Cody, que é filho do Maromba, e o sujeito tem se esforçado para melhorar a relação com o moleque, mas hoje de manhã precisou tomar as chaves do carro dele. Acontece que isso não parece ter surtido muito efeito, afinal de contas, o rebelde tá fazendo drift no estacionamento da escola, apenas para se gabar pros amigos dele, a Yvonne, o Jesse e a Danny. Quem também chega é o Kyle. Nisso, os jovens conversam sobre os pais de cada um, e o Cody nem se preocupa em ter roubado as chaves do automóvel, porque sabe que chegará em casa antes do Ray. Após essa conversa, o grupo se separa na hora em que o loiro tenta puxar assunto com a aluna nova chamada Teresa, e por mais que ele tente se enturmar, a morena parece não querer muito papo. E logo vemos o motivo da viagem dos dois amigos, pois o careca e o Andre logo mandam a equipe tática se preparar, porque eles param em um posto, e o grandalhão vai falar com o frentista. Em um primeiro momento, o sujeito apenas pede pro homem ir embora, porque não há gasolina nas bombas. Então, o policial insiste para usar o banheiro, só que isso também é proibido. Dessa forma, o bandido vai se estressando e saca uma arma para ver se o Ray cai na real. Porém, o Tanso não conta com o outro agente, que dispara um dardo nele. Essa acaba sendo a brecha perfeita para os policiais da agência antidrogas começarem a invadir a base clandestina e derrubarem cada um dos seguranças de lá. Vemos que o principal objetivo deles ali é um túnel que um dos atiradores chamado Padilla compara com a mãe do Ray, já que o lugar é profundo e sujo. E se sou eu, esse babaca seria finalizado com 20 tiros nas costas, se é que você me entende. Brincadeiras à parte, os investigadores vão avançando, até notarem o Angel e os capangas dele, que logo evitam um confronto direto com os agentes. O motivo disso é porque o túnel tá repleto de explosivos, que forçam os invasores a fugirem o mais rápido possível para não serem obliterados, e por pouco eles conseguem se safar dessa. É claro que a fuga dos sacanas encerra a operação, ou era isso o que pensavam, já que do nada o Padilla é baleado covardemente, fazendo com que todos fiquem alertas. Pra piorar, parece que os esforços de tentar prestar os primeiros socorros não servem de nada, e o coitado infelizmente não resiste ao ferimento no pescoço. Enquanto isso, o Jesse é chamado pra diretoria da escola, e os prantos dele mostram que ele recebeu a pior das notícias. Tanto que mais tarde, os amigos se reúnem numa igreja abandonada, e o rapaz se lamenta por não ter se despedido do ente querido que foi de base. Mais tarde, o Ray tá aflito em casa, e notando que um carro tá se aproximando, o agente se prepara pro pior, até ver que é o Cody chegando. E o pior de tudo é que o menino não respondeu às mensagens dele. Logo, o careca chama a atenção do moleque, justamente por ele não ter respondido antes. Daí, o loiro também repara no ferimento dele no pescoço. Em seguida, o mano exige mais liberdade, justamente por ser quase maior de idade. E por mais que o grandalhão saiba que o filho dele tem razão, tudo é apenas pela segurança dele. Eles dois concordam com essa conclusão. Aí, o policial revela que conversou com os outros pais, e todos chegaram à conclusão de que os filhos deles deveriam parar de sair um pouco por enquanto. Tal notícia obviamente não agrada ao Cody, e um tempo depois, vemos o Ray discursando no funeral do Padilla e homenageando o parceiro dele, que é o pai do Jesse e o esposo da Lucy. Só que durante essa cerimônia, os bandidos também continuam em alerta, pois a Natália chega e vê o Benito reunindo todos os capangas por conta de um suposto dedo duro. A teoria é que há algum informante que passou a localização do túnel pros policiais. Então, o mafioso quer tirar isso a limpo e finalizar o traíra, e para apavorar ainda mais os subordinados dele, o sacana vai até um deles. No passado, ele abrigou e deu trabalho pra esse sujeito, e pro primo dele, assim, o canalha manda o coitado finalizar o próprio parente, pra provar a lealdade, e o maluco não vê outra saída a não ser obedecer. Depois dessa atrocidade, descobrimos que os dois são irmãos, e a Natália discorda dessa abordagem dele. Afinal, o pai deles, que é o Sr. Acamado, não agiria dessa maneira. Acontece que o Benito não dá a mínima pra crítica da irmã dele, que também acha um absurdo eles manterem o idoso dessa forma, mas o cabeça dura tem certeza de que o homem irá sobreviver. Mas a grande questão dos dois é que mesmo a mulher criticando a falha do parente dela em ter perdido o túnel, ele lembra que precisa dela atuando em El Paso, porque é a única em quem confia. No dia seguinte, todos voltam pras aulas, e o Cody faz dupla com a Teresa, que decide confiar nele mesmo com o rapaz dizendo que era um desastre em química. Conforme ambos estudam, a morena responde que ainda sente falta da cidade em que morava por conta das amizades que tinha, só que não há tempo pra lamentar, já que ambos concluem o experimento, e parece ter dado certo. Horas depois, vemos o Andre vendo a chegada do informante dele, e é claro que o policial tá acompanhado do Ray, que é quem fala com o bandido. Nesse ponto, o dedo duro revela que tá prestes a ser descoberto pelo Benito, e por isso não pode mais continuar delatando os esquemas dos criminosos. Assim, o careca garante que irá ajudar ele. Além do mais, o criminoso acaba revelando que não possui outras informações sobre um novo túnel, mas alerta os dois de que o chefe dele possui uma irmã chamada Natália, e esse segredo é importante para ambos, que são investigadores que trabalham na agência antidrogas dos Estados Unidos. Essa é uma agência federal dos Estados Unidos de combate aos entorpecentes ilícitos, que trabalha ao lado do FBI, e é o único órgão do país que é autorizado a atuar em investigações no exterior. No dia seguinte, as aulas continuam, e depois da aula de luta,
volta, o Cody descobre que o Jesse tá de mudança pelo fato da família dele não conseguir manter o padrão de vida sem a presença do pai. E na saída da aula, ele conversa sobre esse acontecimento com o Ray. E ao sugerir que a agência poderia usar a grana apreendida para ajudar a família do Padilla, o careca explica que aquele dinheiro será usado pela corporação. O grande problema disso tudo é que a ajuda de custo oferecida pela agência federal é uma mixaria, a ponto dos agentes estarem fazendo uma vaquinha para ajudar os familiares do finado. Apesar disso, é claro que o Cody não aceita essa resposta e questiona se ele também terá que receber a ajuda de um mutirão, caso o Maromba também seja finalizado em missão. Ao anoitecer, vemos os dois parceiros conversando e bebendo uma. Nessa hora, eles conversam sobre o saudoso parceiro deles, que era basicamente uma inspiração como pai e agente para ambos. De um lado, o Andre queria ser um policial como o Padilla, e do outro, o Ray reconhece que o mano era bom na paternidade, enquanto ele não consegue se conectar com o Cody. Descobrimos que a relação deles foi piorando quando a esposa do careca partiu, e ouvindo isso, o topetudo sugere que o amigo dele traga o adolescente para os treinos táticos. Uma colega deles faz o mesmo com a filha, e por mais que o agente não queira que o filho dele se envolva na polícia, o André explica que seria algo sem compromisso, e apenas para conectar os dois. Com o passar do tempo, vemos que essa ideia deu certo, porque o Ray instrui alguns dos novatos, e o Cody assiste a tudo. Mas por mais que uma das mulheres incentive que o garoto participe, o coroa garante que ele só vai ficar olhando. E como sempre, os dois ficam num silêncio ensurdecedor quando estão a sós, até que o André liga pro colega dele e avisa que há mais uma cena do crime, e essa é a brecha pro investigador decidir levar o rapaz para dar uma olhada. Chegando na cena do crime, a primeira coisa que o grandalhão faz é mandar o menino não encostar em nada. Daí, o espertinho logo fica vidrado na grana que foi apreendida. Após essa excursão pela investigação, todos voltam para a base da corporação, onde o Cody fica sozinho e tem a brilhante ideia de fotografar as pistas reunidas pela polícia. Já o pai dele conversa com o Reynolds, que revela a chegada da Natália na cidade. E o pior de tudo é que não há nenhum registro ou pista sobre os objetivos da mulher em El Paso. Mais tarde, vemos que o maluco fotografou aquelas informações confidenciais para recrutar os próprios amigos, e a ideia dele é roubar o dinheiro da gangue investigada pela agência antidrogas. Logicamente essa ideia é absurda, mas como não se pode subestimar adolescentes desocupados, eles começam a discutir o que farão. Nesse momento, o Cody lembra que a Dani recebe treinamento tático da mãe, e também sabe a localização de alguns armazéns de armamentos. Sem contar que a Yvonne é filha de um investigador de lavagem de dinheiro, ou seja, eles realmente pretendem tomar toda a grana dos criminosos, justamente para ajudar a família do Jesse, e ela não precisar se mudar. Assim todos concordam com essa maluquice, inclusive o Kyle, que não sabe fazer nada de especial como os outros, ele só é o amigo agitador mesmo. Em paralelo, o informante chega na mesma lanchonete de antes, e um carro parece estar na cola dele, mas o besta não percebe, e logo vai conversar com os agentes. E antes que o criminoso possa comemorar o fato de ter ganhado uma segunda chance para viver uma outra vida, o André nota que há um automóvel suspeito, e com um meliante armado dentro, que logo finaliza o dedo duro. Tal finalização deixa o Ray atento, e ele logo parte para parar os bandidos, que são alvejados e impedidos de fugir. Quem tenta escapar após fugir é o Angel, que é espancado pelo careca e detido pelo topetudo. Quando os três vão pro interrogatório, eles começam a questionar o bandido a respeito da Natália. Aí, ao notarem que o babaca não tá muito afim de cooperar, eles lembram que se o idiota não ajudar com as investigações, vai acabar se dando bem mal. Sendo assim, o preso decide abrir o bico, só que a única coisa que o Tanso revela é que a Natália tá ali pra investigar a agência e caçar cada um dos envolvidos nas investigações contra a gangue dela. Já em outra parte da cidade, a Dani e o Cody realmente foram recolher os equipamentos, e não é possível que uma agência federal de combate a entorpecentes guarde armamentos de nível militar num container no meio do nada. Como se isso não bastasse, a defesa desse armazém é tão boa que dois adolescentes têm fácil acesso, e pra piorar, o loiro recebe uma chamada do Ray, que chegará tarde em casa, por conta de um contratempo no trabalho. Tendo essa informação, o loiro e o restante dos trapalhões se preparam pra agir, e eles avaliam a casa que invadiram. Lá os bestas também começam a discutir sobre o que pode acontecer se tudo der errado, e o bom é que são menores de idade, então as consequências não serão tão pesadas. Além do mais, a Dani brinca sobre o Cody assumir o BO se tudo der errado, e enquanto o Kyle fica no carro pra acionar a polícia se precisar, os gênios começam a agir. Ao entrarem na casa, os três não são vistos, e um dos ladrões até passa por eles. Aí, fica nítido que os coitados não sabem o que estão fazendo. Em seguida eles vão se aproximando, e na hora que o moleque tenta disparar o taser, a arma falha e eles são obrigados a partir pra cima do maluco, que logo é nocauteado pelos aborrecentes. Depois de derrubarem o primeiro, os jovens se recompõem, recolhem a grana e o Kyle fica assustado com o barulho dos disparos, até o segundo adversário aparecer pra dar um fim neles. Felizmente o Cody consegue aplicar uma queda no otário, que também é eletrocutado, e por pouco, o parceiro deles não aciona a polícia. Dessa forma, o primeiro roubo é bem sucedido. O engraçado é que voltando pra igreja em que ficam, os bestas descobrem que arriscaram a vida pra roubar nem $500. Mas apesar disso, todos parecem satisfeitos com o que fizeram. Acontece que a Natália odiou o que rolou, já que ela liga pro Benito e avisa que essa invasão pode ser um problema pros negócios deles. Fora que a sacana recuperou o capacete deixado
chegado na cena do crime e comenta que os invasores usaram equipamento militar. Sabendo disso, o irmão dela decide descobrir quem foi e usar os responsáveis por esse ataque como exemplo para outros engraçadinhos. E na manhã seguinte, o Andre e o Ray refletem sobre o quão estúpido foi o roubo que ocorreu ali. A princípio, eles nem desconfiam de que foram os adolescentes, só que a pior parte disso tudo é que os criminosos derrubados pelos jovens foram finalizados por causa da falha que cometeram. Agora vemos o Cody almoçando com a Teresa, e o menino comenta que a mãe dele partiu. Já ela conta que o pai dela foi ausente durante toda a vida dela, por isso a garota comenta que um pai protetor como o Ray deve ser bom. Ao ouvir isso, o menino logicamente discorda, tanto que revela o fato do careca focar muito no trabalho e deixar a paternidade de lado, e ele também mente sobre o pai ser um gerente de projetos. No fundo, o ressentimento do garoto é por achar que o bombado considera ele um fardo, como se o homem não cuidasse dele por ser pai, e sim por se sentir em dívida com a saudosa mãe do loiro. E antes de continuarem com esse papo baixo astral, o Cody garante que irá fazer a amiga dele gostar de El Paso, e com o fim desse encontro, os amigos se reúnem e o Jesse parece estar tendo dificuldades em cuidar de umas crianças. Na hora em que o filho do agente volta para casa, ele começa a revirar mais alguns arquivos da investigação e descobre mais um envolvido no esquema dos criminosos, e o apelido dele é Velho Rabugento. Tamanha é a dedicação dele em revirar essas informações, que o cara nem liga para as mensagens da Teresa, e ao se reunir com o restante da turminha do barulho, ele revela que o Coroa transporta a grana da organização criminosa. Só que agora eles não estão falando de pouco dinheiro, e sim centenas de milhares de dólares. Daí, a ideia dele é tomar toda essa grana e assim ajudar o Jesse de uma vez por todas. A questão é que não é simplesmente ir e roubar, e para não fazer as mesmas besteiras de antes, o grupo decide começar a agir como os pais deles fariam. Primeiro, os malandros rastreiam os passos dos alvos, e descobrem que o Velho Rabugento tá sempre acompanhado de 2 guarda-costas em um carro. Sabendo disso, a equipe pensa que precisarão se preparar para o combate, e como não querem finalizar ninguém, eles decidem usar espingardas de feijão, e por mais que eles estejam certos em pensar que esse tipo de arma é mais fraca, ela ainda pode causar muitos danos. O impacto é capaz de causar cegueira se atingir os olhos, e até quebrar ossos. Então, imagine se eles quebrarem as costelas de um dos canalhas, e elas acabarem perfurando órgãos vitais. Mas como é melhor dar uma grãozada do que um tiro no meio da testa, eles prosseguem com essa ideia, e também colocam rastreadores na van do Coroa. Outro ponto importante é distrair aqueles ao redor, e esse é o trabalho do Kyle. Por fim, a conclusão do plano vai ser quando os adolescentes levarem o automóvel com a grana pro celeiro do avô de um deles. Com tudo pronto, chega o dia da operação, e os justiceiros começam arremessando granadas de gás lacrimogênio nos adversários, que logo são surpreendidos e derrubados. Só que o velhote é duro na queda, e até consegue lidar com alguns deles, que passam um sufoco ao tentarem impedir que os ladrões consigam recuperar os armamentos. Porém, logo conseguem finalmente vencer. Isso faz com que uma perseguição comece, porque o Coroa simplesmente não deixa que o carregamento seja tomado sem mais nem menos. Então, o Kyle usa uma das espingardas para fazer o otário bater no meio da estrada. Dessa forma, o roubo é concluído, e toda a grana fica nas mãos deles. Já o Velho Rabugento é detido pelos agentes, que descobrem sobre esse tal grupo, que mesmo equipados, visivelmente eram amadores. Ao ouvirem isso, os malandros também se aproveitam para tentar arrancar alguma informação sobre a Natália, mas como o prisioneiro não revela nada, os dois simplesmente decidem ir embora. Assim, o tio da Sukita decide cooperar, e por mais que ele realmente não saiba muitas informações sobre o comando da máfia, o barbudo sabe dar informações sobre um esquema envolvendo um caminhão de cerveja. Quando anoitece, vemos os irmãos furiosos com o que ocorreu recentemente, e ao concluírem que os responsáveis pelo roubo provavelmente não são da agência antidrogas, o Benito determina que quer a cabeça dos culpados por isso. Falando em um deles, o Cody tenta conversar com a Teresa, que continua brava pelo gelo que tomou do amigo dela. Aí o loiro insiste para eles saírem, só que agora para uma caminhada. Vemos que com muita insistência, a morena decide acompanhar o moleque numa trilha, e ao chegarem no topo, ele comenta que fazia esse caminho com a mãe dele. Continuando com esse papo sobre o passado, o assaltante lembra de como os pais dele se amavam, e como o Ray conseguia se conectar com a esposa dele, mesmo sendo uma pessoa tão fechada. Todo esse papo acaba fazendo com que os dois se conectem ainda mais, a ponto de se beijarem e voltarem para casa, onde eles relaxam, e ao andar pela casa, a Teresa dá de cara com a fotografia da família do ficante dela. Voltando para a agência, descobrimos que eles finalmente começam a investigar os trapalhões, e os especialistas logo de cara notam que os mascarados não são membros de um cartel ou coisa do tipo. Em segundo lugar, é fato que é bem estranho que os assaltantes não tenham usado munições de verdade, e por incrível que pareça, a conclusão deles é que pode ser um trabalho interno de dentro da agência deles. Concluindo isso, o Ray decide deixar a investigação ainda mais restrita, para apenas alguns deles, e depois dessa análise, os policiais vão investigar uma suposta base dos bandidos. O azar é que tudo não passa de uma armadilha repleta de câmeras, e agora, o Benito vai para a base montada pela irmã dele, e descobrimos que a sacana organizou aquilo apenas para poder fotografar os rostos dos inimigos. Falando nos alvos, pai e filho se reencontram pela noite, e o Ray explica pro Cody que por segurança, o menino vai ter que voltar para casa às 9 horas todos os dias. Tal ordem enfurece o adolescente, que afronta a decisão do pai e não aceita ser controlado
descontrolado, pois acima de tudo, fica nítido que o garoto odeia o trabalho do pai dele e se nega a concordar com a escolha dele. Ele nem escuta mais as palavras do careca e vai embora para se livrar da van que roubou, para depois invadir os arquivos do pai e reunir mais pistas sobre o cartel. No dia seguinte, vemos o Ray recebendo uma ligação da Lucy, que revela o fato da vaquinha dela ter ido de $80 mil para mais de 300 mil em poucos dias. E por mais que isso seja algo bom, o agente fica desconfiado e manda o André investigar, porque apenas funcionários estavam doando para esse mutirão, e o valor ter aumentado do nada é bem suspeito. Ainda que o homem esteja desconfiado, é claro que o Jesse tá feliz e liga para comemorar com os amigos dele, que logo são abordados pelo Cody. Nisso vemos que o moleque tá ensandecido, porque a ideia maluca dele é realizar um último roubo, para que eles possam pegar o dinheiro e fugir dos próprios pais. Essa rebeldia dele é por achar que eles podem ficar desamparados a qualquer momento, caso os pais deles sejam finalizados enquanto trabalham na agência antidrogas. Na mesma hora, todos discordam dessa ideia, e a mais estressada com isso é a Dani, que começa a passar mal a ponto de precisar ir pro hospital com urgência. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Ray assiste as filmagens do assalto da van, e após a ida pra emergência, o Cody sai do quarto, se encontra com o careca, e explica que a jovem tá mal por conta de uma concussão. Daí o espertinho diz que a amiga dele ficou assim por ter caído da escada na semana passada, e essa versão da história é bem estranha pro investigador, que no fundo tá bem desconfiado por saber que o filho dele é os caras que estão no teto querendo roubar a Makita, mas ele se nega a acreditar no fato do rapaz ser capaz de fazer isso. Brincadeiras à parte, o Cody volta pra conversar com a Dani, e se desculpa pela discussão de antes, e por mais que ele não seja muito chegado nesse assunto, a garota começa a falar sobre a relação dele com o pai. Ela revela que o Ray sempre foi protetor com tudo e todos, e o fato dele não ter conseguido fazer nada pela esposa e mãe do menino foi uma experiência traumática. Logo ele faz de tudo pra proteger e ser rígido com o filho, mas não por ruindade, e sim por amor. Assim que conclui esse papo com a amiga, ele liga pra Teresa e ambos marcam um jantar na casa dela na quinta-feira. Em paralelo, descobrimos que o Ray tá revendo aquelas mesmas filmagens, e ele reconhece a ajeitada no ombro que um dos assaltantes faz, pois é o mesmo hábito do adolescente quando luta wrestling. Daí vemos que com o passar dos dias, os adolescentes começam a planejar o ataque ao caminhão de cerveja, enquanto a agência antidrogas também faz a mesma coisa. E um ponto importante disso tudo é que uma tempestade de areia acontecerá lá. Sabendo que aquele encontro não vai acontecer, o Cody avisa pra namorada dele que vão precisar remarcar o compromisso, e ele sugere que dessa vez, eles façam lá na casa do menino. Com isso, o rebelde avisa ao pai dele sobre esse jantar com a Teresa e a mãe dela. Aí, quando o Ray comenta sobre o sucesso na vaquinha do Jesse, o espertinho diz que foi por ter viralizado no TikTok. Na manhã seguinte, descobrimos que a Yvonne decidiu abandonar a operação, mas os rapazes continuam empenhados nisso, tanto que viajam para reconhecer o terreno em que o roubo ocorrerá. Quando algumas horas se passam, descobrimos que esse é o dia do assalto, e de um lado, a agência antidrogas quer deter o carregamento dos bandidos, e do outro, os moleques querem tomar a grana dentro do caminhão. Nesse momento, os ladrões param no posto de gasolina, e antes que os agentes possam agir, os encrenqueiros desligam a energia do local e partem para cima dos criminosos, que são surpreendidos pelos trapalhões. A intromissão deles obviamente força as autoridades a agirem, e como os amadores não encontram as chaves do caminhão, eles são obrigados a ficarem no meio do fogo cruzado, entre os policiais e os membros do cartel. Mas essa é a brecha para finalmente conseguirem roubar o automóvel antes que o posto de gasolina exploda, e ao ver que é o filho dele dirigindo, o Ray fica sem reação e simplesmente deixa eles fugirem. Só que não é o fim da linha, pois o André começa a perseguir os fugitivos, e o Kyle tá desesperado por tudo o que passou nos últimos minutos. E mesmo que o veterano esteja prestes a se aproximar, o careca manda o parceiro dele interromper a missão, e antes que o topetudo se choque com os assaltantes, ele sai da estrada e deixa os dois escaparem. Nisso os colegas se encontram, e o André tem certeza de que o bombado deu aquela ordem por não querer perder mais um membro da equipe, e o Ray apenas finge que esse é o motivo e concorda. Por outro lado, vemos os adolescentes se encontrando com a Yvonne, que não acredita que eles realmente fizeram isso, e na hora em que o Cody verifica um dos supostos barris, os idiotas descobrem que não há grana. Ou seja, tudo aquilo é um carregamento de entorpecentes, e antes de ir embora, o loiro pega uma moeda caída dali, e na volta pra casa, até a Dani chama a atenção do idiota. Toda essa situação foi bem estressante, e mesmo assim o safado dorme feito um anjinho, mas o pai dele tá visivelmente muito preocupado com isso. Pra piorar, o André vai abordar ele no dia seguinte, e deixa claro que todos os funcionários dali deram álibis e justificativas sobre a vaquinha, o que torna o fato de toda aquela grana ter sido doada ainda mais suspeito. Ele também comenta que se a agência não capturar o grupo de assaltantes, o cartel com certeza cuidará deles da pior maneira possível, e esse fato deixa o agente ainda mais pilhado. Dessa forma não há mais o que fazer. Então o Ray chega em casa para conversar com o adolescente, até que ele lembra que é o dia do jantar com a família da Teresa, mas como não há nada que não possa piorar, o óbvio de todo o roteiro simplicinho acontece, e a mãe da garota é simplesmente a Natália, que se apresenta como Lídia, e o engraçado é que esse acontecimento já era óbvio desde o começo do filme, só que como nenhum deles sabe da verdade por trás dessa reunião, o jantar continua normalmente, e ao se levantar da mesa de
de jantar para ir ao banheiro, a Morena simplesmente vai plantando várias escutas pela casa. Essa traidora também acaba anotando a moeda do cartel em cima da mesa do menino, que realmente achou uma boa ideia deixar bem à vista uma das maiores provas das besteiras que ele anda fazendo. Algumas horas depois, os pais solteiros comentam sobre as dificuldades que passam por criarem os filhos sozinhos. Aí, quando as megeras vão embora, o Ray avisa pro Cody que eles irão pescar amanhã para colocarem o papo em dia. Já as maldosas deixam claro que estão fazendo isso para conseguirem descobrir tudo sobre a agência. E em paralelo, vemos a coitada da Dani sendo sequestrada pelo cartel. E o único a ser acionado é o loiro, que é abordado pela Teresa. E essa babaca avisa que se ele não devolver o caminhão de cerveja, a amiga dele vai ser finalizada. Fora que o menino não pode envolver o pai na história, já que isso colocaria a vida da sequestrada em risco. Então, o que resta pro garoto é agir por conta própria. A questão é que nessa hora, vários soldados do cartel invadem a casa dos dois, forçando o Ray a começar a agir. E o soldado rapidamente finaliza os babacas que tentaram a sorte contra ele. Depois desse acontecimento, a primeira coisa que ele faz é chamar o Cody, que mente sobre ter ido ao hospital para ajudar a Dani a dormir. E o policial manda o filho ficar esperando lá. Assim as autoridades chegam na casa do careca, e o André liga ao chegar no hospital. Afinal de contas, nenhum dos adolescentes está lá. Sendo assim, o bombado manda o parceiro dele rastrear o celular do moleque, e o esperto também nota que havia uma máscara de gás do menino jogada na garagem. Então, o malandro tira ela dali sorrateiramente. Não demora muito para a agência antidrogas finalmente se reunir e começar o planejamento para a operação contra o cartel. E agora, o loiro chega na base dos criminosos, e o idiota deixa claro que armou o caminhão com explosivos. Num primeiro momento, isso parece uma grande mentira, mas o doido mostra que não tá pra brincadeira. E descobrimos que a Teresa se infiltrou na escola por saber desde o princípio de que filhos de agentes estudavam lá. Mas a sacana simplesmente deu sorte de ter conseguido fisgar logo o parente do chefe da investigação. Porém, esse papo chega ao fim quando o Benito chega mandando finalizarem os dois. Essa é a oportunidade do Cody acionar o explosivo, ou pelo menos tentar, porque o pavio não queima por completo. E antes que os bandidos metam uma bala nele, os policiais salvam o dia. Desse jeito, a invasão ao galpão começa, e vários criminosos vão sendo finalizados um atrás do outro, e todos fazem o possível para não serem fuzilados nessa confusão. É claro que o Ray fica preocupadíssimo ao ver o filho dele ali. Daí, vemos o Benito mandando a sobrinha fugir pelo túnel. A questão é que o trouxa pensou que a testa era de ferro, mas o André provou o contrário. Porém, a situação continua crítica, porque o adolescente persegue a Teresa e a Natália, forçando o pai dele a ir atrás para evitar o pior. Agora vemos mãe e filha fugindo com a Dani, e ao ver o menino atrás delas, a Natália se prepara para dar um fim nele, até ser atingida pelo bombado rapidamente. Com essa finalização, a Teresa consegue fugir antes de ser detida, e o pai logo dá uns tapas no filho, algema, mas manda o menino dizer que os criminosos teriam sequestrado e agredido ele e a outra menina. Um tempo depois, o Cody tá treinando com os outros agentes. Já a ex-maluca dele finalmente tomou o controle dos negócios da família, e até finalizou o próprio avô. No fim, os amigos vão ver o Jesse, que finalmente conseguiu comprar uma casa por meio da grana que conseguiu, e a Morena observa os inimigos dela de longe. Fala galera, será que essa sacana vai se vingar? Me contem aí nos comentários. Se você quer ver outros filmes como esse, é só clicar em um desses vídeos que estão aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.